Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao X Saturno, meu nome é Renato e estou começando aqui agora uma sequência de vídeos onde falarei sobre cada uma das principais constelações que nós temos no céu. Vou estar falando qual é a época do ano melhor para você estar observando cada uma delas, quais são as suas principais estrelas, se existe alguma nebulosa em cada uma dessas constelações, por que elas têm esse nome, o que significa a história dessas constelações, e no início de cada um dos vídeos eu vou estar sempre falando alguma coisa diferente para te ajudar a entender um pouco melhor por que elas existem, por que elas foram definidas dessas formas, e qual que é a importância das constelações, por que é importante a gente conhecer elas, por que é tão legal observar as constelações. E o primeiro ponto, e bem importante, eu quero deixar bem claro aqui, é que as constelações não significam que as estrelas estão de fato próximos umas às outras. Elas só foram classificadas como constelações pelos povos antigos, como gregos e romanos, para ajudar a mapear um pouco melhor o céu e tornar esse céu gigantesco em algo um pouco mais fácil de entender e apontar. Então, em épocas passadas, onde não existiam muitas tecnologias, as constelações eram utilizadas por navegações para conseguir apontar o norte, o sul, o leste ou o oeste. E para a agricultura, elas eram utilizadas para conseguir definir em qual estação do ano nós estávamos e também se o céu estava muito ou pouco úmido. Então isso também era importante para conseguir prever alguma chuva. No caso de céu muito úmido, a umidade abafa a luminosidade que chega das estrelas até nós. Então, quando as estrelas estavam pouco visíveis, é porque poderia estar vindo alguma chuva. Tudo isso foi muito importante para os seres humanos e até hoje ainda é, porque é através das constelações que nós mapeamos o nosso céu. Então, quando vai existir, por exemplo, alguma chuva de meteoros, a gente aponta em qual constelação que vai estar ocorrendo a maior frequência de meteoros. Por exemplo, na chuva de meteoros Eta Aquáridas, significa que a maior incidência de meteoros estará acontecendo na região da constelação de Aquário. Além disso, muitas descobertas de estrelas, galáxias e buracos negros e qualquer outra coisa são apontadas para qual constelação ela está localizada. Até mesmo o centro da nossa galáxia é mapeado através de uma das constelações. No caso, a constelação de Sagitários. E até por isso que o nome do buraco negro central da nossa galáxia se chama Sagitário A, porque está localizado na constelação de Sagitário. Mas isso não tem nada a ver com proximidades entre os corpos da constelação. Não significa que as estrelas de Sagitário estão próximas umas às outras, ou que as estrelas de Órion também estão próximas. Constelações nada mais são do que mapeamentos do céu. É muito mais provável que alguma estrela de uma outra constelação esteja mais próxima de uma estrela de uma constelação diferente do que elas entre si. Elas são apenas desenhos formados da nossa perspectiva de vista daqui da Terra. Então, se você já curtiu o conteúdo dessa série, eu vou tocar a vinheta do canal aqui agora. Enquanto isso, você se inscreve e ativa as notificações para receber os próximos vídeos das próximas constelações. E agora, bora lá! E hoje falaremos da constelação de Órion, essa belíssima constelação formada com o desenho de um caçador. Na mitologia grega, Órion, filho de Poseidon, que na mitologia romana é Netuno, e também filho de Gaia, era um caçador muito voraz que gostava de matar as criaturas mais terríveis que existiam e perambulava pelo mundo através de aventuras e de novas emoções. Órion era um caçador que tinha grandes habilidades para caçar e muito conhecimento, e era rival dos gêmeos Ártemis e Apolo. Até aqui você já pode perceber que a mitologia tem muita influência em todos os nomes da ciência. O pai de Órion, Netuno, é o nosso oitavo planeta, Órion é a nossa constelação, Ártemis é a deusa da Lua que vai receber o nome da missão que levará o homem e a mulher novamente para a Lua em 2025, e Apolo é o nome daquela sequência de missões que levaram os primeiros astronautas para a Lua. E quase tudo na ciência recebe nome da mitologia grega ou romana, e com as constelações não é diferente. E passando aqui brevemente pela mitologia, que um dia Órion encontrou um escorpião gigante, que é contado por várias histórias diferentes que pode ter sido enviado tanto por Ártemis quanto pela sua mãe Gaia, com o objetivo de matar Órion. E Órion nessa briga começou a apanhar do escorpião, levou uma picada, foi envenenado, caiu no chão e continuou sendo massacrado, até que Zeus interferiu com piedade e levou os dois para o céu. No céu, Zeus colocou os dois em lados opostos para que eles nunca se encontrassem. E é por isso que sempre que você vê a constelação de Órion no céu, você não pode ver a constelação de Escorpião. Quando um aparece, o outro some. Elas são constelações opostas e são uma das duas mais nítidas que a gente consegue visualizar o desenho, tanto do Caçador quanto do Escorpião. Então são duas constelações realmente bem interessantes. Mas hoje vamos falar então da constelação de Órion. Nessa constelação a gente consegue perceber facilmente o desenho de um caçador, com o seu corpo principal, a cabeça, um braço segurando uma espada e um braço segurando um escudo. A cabeça e os braços de Órion são um pouco mais difíceis de visualizar porque são formados por estrelas pouco brilhantes.
Mas o corpo de Órion é formado por estrelas bem interessantes. Eu tenho certeza que você já ouviu falar das Três Marias. E as Três Marias é o que forma o cinturão desse caçador. E uma coisa bem interessante é que talvez você não saiba, mas as Três Marias não são somente 3 estrelas. A grande maioria das estrelas que a gente vê no céu, na verdade, não são estrelas únicas, solitárias, como o nosso Sol, e sim sistemas formados por 2 ou mais estrelas orbitando entre si. E é isso que acontece com as Três Marias. Uma delas é um sistema composto por 5 estrelas, outra é composto por 3 e outra é uma solitária. Então, no total, as Três Marias são 9 Marias. E nesse interessante cinturão de Órion, que você pode já ter visto várias vezes no céu, bem num cantinho deles está a nebulosa Cabeça de Cavalo. E essa é uma das nebulosas mais fáceis de identificar quando vemos uma foto, devido à sua forma dessa nuvem escura de plasma ser exatamente do formato de uma cabeça de um cavalo. E não é só essa nebulosa que existe na constelação de Órion. A principal nebulosa da constelação é a própria nebulosa de Órion. Você pode ver em dias com baixa umidade do ar e sem poluição luminosa uma pequena manchinha cinza nessa constelação, que é a própria nebulosa de Órion. Essa é uma das nebulosas mais famosas entre os astrofotógrafos. Dá para conseguir extrair bastante detalhe dela através de uma fotografia de longa exposição. E na edição a gente consegue extrair também bastante detalhe das cores dessa nebulosa. Dá até para ter resultados muito parecidos com o próprio telescópio espacial Hubble. Mas é claro que isso exige muita técnica. E agora, sobre as principais estrelas que compõem essa constelação, temos a estrela Alfa, ou seja, a estrela mais brilhante dessa constelação, que é a estrela Rigel. Diferente do nosso Sol, que é uma estrela anã, a estrela Rigel é uma supergigante azul. Ela é supergigante porque ela é cerca de 80 vezes maior que o nosso Sol. E a sua temperatura é quase o dobro da temperatura do Sol, e é por isso que ela é uma estrela azul. A cor da estrela também muito se refere à temperatura dela. Estrelas azuis são estrelas bem mais quentes do que estrelas amarelas ou vermelhas. E a luminosidade de Rigel chega a ser dezenas de milhares de vezes maior do que a luminosidade do Sol. Rigel é a 7ª estrela mais brilhante dentre todas as milhares que nós podemos ver no céu noturno. E temos também nessa constelação uma interessantíssima estrela que é a Betelgeuse. Essa estrela vem sendo estudada há muitos anos porque ela demonstra vários sinais de que ela está no final de sua vida. Está prestes a explodir. Betelgeuse é uma estrela supergigante vermelha, que já esgotou todo o seu material mais leve e agora está queimando materiais pesados. Isso faz com que essa estrela fique inflada, se torne uma supergigante vermelha, e alguns sinais mostram que ela já está próxima a explodir, como por exemplo a sua variação de brilho. A variação de brilho nada mais é do que a estrela já ejetando alguns gases, mostrando que ela já está com muita pressão, prestes a explodir. A estimativa é que Betelgeuse viva por mais cerca de 100 mil anos. Isso para uma estrela é muito pouco. O nosso Sol, por exemplo, tem uma vida estimada de 9 bilhões de anos. Então, o que seriam 100 mil anos para uma vida de 9 bilhões? Para nós isso é muito, mas para a estrela isso não é nada. Acontece que se Betelgeuse explodir exatamente hoje, nós só veremos isso daqui a 600 anos, porque ela está a 600 anos-luz de distância da Terra. Então a gente está vendo a luz de 600 anos atrás. Mas quem sabe ela não explodiu algumas centenas de anos atrás e a gente veja isso em breve. O fato é que a NASA e outros laboratórios científicos continuam estudando essa estrela. E cada vez temos alguma notícia interessante e diferente sobre ela. Esses foram alguns registros mostrando a variação de brilho dessa estrela. E para fechar esse quadrilátero principal da constelação de Órion, também temos Bellatrix e Saipe. E uma das principais chuvas de meteoros que acontecem nessa região da constelação de Órion é chamada de Oriônidas e acontece nos finais de outubro, quando a Terra cruza com os fragmentos deixados por nada menos do que o cometa Halley. Bom, essas foram as principais características da constelação de Órion, e para conseguir localizá-la no céu, o ideal é que você tente entre os meses de dezembro e janeiro, que é quando ela é mais visível daqui do hemisfério sul do planeta. Mas Órion também tem uma particularidade, que ela está no hemisfério central das constelações, do nosso mapa celeste, e por isso ela é uma das únicas que pode ser vista por quase qualquer lugar do mundo. Então se lembre, no final e no começo do ano, tente observar Órion, e de preferência num horário onde ela esteja bem no zênite, bem acima de sua cabeça, porque é o horário em que nós estamos mais opostos ao Sol e vai ter menos incidência de luz atrapalhando a nossa observação. E assim, quem sabe você não consiga ver até a nebulosa de Órion. Se você já viu, deixa aqui nos comentários. E se tiver alguma dificuldade para conseguir localizar essa constelação, tente usar algum aplicativo de leitura de mapa celeste, desses que você aponta a câmera para o céu utilizando o próprio aplicativo e ele vai te mostrando qual que é cada uma das estrelas e cada uma das constelações. Isso facilita bastante quando você está aprendendo a ver as constelações.
E se você quiser um telescópio para observar estrelas, nebulosas, planetas, a Lua e tudo que eu trago aqui no canal, eu sempre deixo aqui na descrição alguma recomendação de algum produto bom e barato que eu achei na internet. E sempre de alguma loja de confiança. Então clica aqui na descrição e vê a sugestão que eu deixei para você hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre a constelação de Escorpião. E essa é a minha preferida porque foi a primeira que eu aprendi a ver e é onde está a estrela que eu mais gosto, que é a Antares. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber as próximas constelações. Te vejo lá, até mais, valeu!